Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Eu gostaria de parabenizar os organizadores do curso. Meu nome é Cleide, eu sou zootecnista, etóloga, sempre trabalhei com etologia aplicada e, portanto, eu tento aplicar no meu dia a dia os resultados de estudos publicados que têm o intuito de melhorar a qualidade de vida dos animais. O título da minha aula que eu preparei para vocês é Enriquecimento Ambiental e Implementação dos 3 R's, tirando meus planos do papel para ficar alinhado com a minha área, que é a etologia aplicada, tá? Então, colocando isso em prática no nosso dia a dia e sempre, então, focando na melhoria do bem-estar proporcionado aos animais utilizados em pesquisas. Então, quando a gente pensa em implementação de 3Rs, eu penso em inovação, tá? Então, o meu foco aqui vai ser melhorar a qualidade dos dados das pesquisas e a qualidade de vida dos animais. E para a gente atingir essas melhorias, né, para a gente atingir esse nosso objetivo, nós precisamos ter todos esses aspectos alinhados, tá? Então, o bem-estar aqui em primeiro lugar, tá, dos animais, precisamos ter ética, seguir a legislação, seguir boas práticas de laboratório, por exemplo, escolher o modelo experimental adequado, até que a gente consiga a substituição por completo dos animais de laboratório. Precisamos ter os nossos POPs atualizados, as condições sanitárias dos animais precisam estar em dia, o manejo precisa ser adequado, muitas vezes a gente consegue diminuir incidência de comportamentos estereotipados só com algumas modificações no manejo, que eu vou falar um pouquinho disso para vocês ali mais para frente. O nosso protocolo de anestesia e analgesia precisam estar alinhados com o protocolo, lembrando que existem as diferenças individuais, né, entre os animais, e ali os 3Rs que precisam fazer parte do nosso dia a dia. Tá? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa na introdução de uma nova técnica ou na mudança da rotina de algum pesquisador, ou até do nosso próprio instituto de pesquisa, a gente precisa ter paciência e saber que os grupos, né, as pessoas, os pesquisadores, eles vão estar passando por estágios de mudanças, até a gente mesmo, né? Então, a gente precisa ser paciente, eu considero como sendo uma espiral ascendente, que a gente vai aprendendo com as tentativas, e cada grupo vai ser diferente e a gente vai precisar adaptar as diferenças desses grupos para a gente conseguir uma mudança na rotina ou uma implementação de uma técnica que seja menos invasiva ou que traga menos desconforto e dor para os animais, tá? Então, a gente precisa ter em mente todos esses estágios de mudança para a gente não ficar desanimado quando a nossa ideia não é aceita logo de cara, tá bom? Então, o primeiro estágio a gente pode chamar de pré-contemplação, que é aquele momento onde você sabe que as pessoas não vão aceitar a sua ideia e elas vão ficar bem reticentes. À medida que você vai trabalhando aquela ideia com elas, elas passam por um momento de contemplação, que é então refletir sobre aquela ideia que você está trazendo para elas. Tá? Depois dessa passagem, a gente tem a preparação, que é para você ir solidificando aos poucos aquela ideia e mostrando que aquela modificação é possível ser feita. O próximo estágio é a ação, né? Então você fornece aqui todas as informações, os dados para elas se sentirem seguras para tentarem aplicar aquela nova técnica. Isso aqui demora um certo tempo, dependendo da técnica que vocês estão tentando implementar,
até então passarmos para a manutenção, que seria a solidificação daquela nova técnica e que ela continue se mantendo, tá bom? Então, em busca de uma ciência com mais qualidade, a gente tem no nosso centro o programa de garantia de bem-estar de animais de laboratório. A nossa proposta, então, é ir além da legislação brasileira. Tá? O nosso compromisso é fornecer cuidados aos animais com excelência e como? Implementando políticas de comportamento e bem-estar, seguindo as diretrizes mais recentes dos Centros Mundiais de Referência em Ciências de Animais de Laboratório. O nosso programa é composto por 6 programas, sendo que o primeiro é uma integração teórica e prática. Esse programa é destinado a pesquisadores e colaboradores novos, onde eles vão estar sendo expostos às regras de funcionamento do nosso centro e também vão aprender práticas que serão utilizadas nos experimentos que eles vão estar conduzindo. Se for um colaborador novo, ele vai aprender todas as técnicas que os pesquisadores precisam aprender para depois assim, serem capacitados para então depois serem capazes de ensinar os pesquisadores. O programa de comportamento e bem-estar é um programa direcionado também para os pesquisadores e para os colaboradores, e é o momento onde eles aprendem a identificar os comportamentos naturais das espécies e comportamentos tanto estereotipados como comportamentos expressados pelos animais que mostram que eles estão desconfortáveis ou com algum grau de dor. O próximo programa é o enriquecimento ambiental, é o programa que a gente tem já faz alguns anos, e é onde a gente faz a escolha do enriquecimento que vai ser inserido nas caixas e qual a rotatividade. Educação continuada são reuniões que nós fazemos semanalmente ou mensalmente, dependendo do fluxo de projetos que a gente tem no centro e a disponibilidade dos colaboradores, e é quando a gente discute problemas que a gente teve na semana ou preparação para cursos que teremos nas próximas semanas, e é como se a gente precisasse alinhar semanalmente, né, tudo o que vai estar acontecendo no centro e sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos animais e os dados das pesquisas. O treinamento sob demanda é destinado a pesquisadores que já participaram da integração teórica e prática, mas ainda estão se sentindo um pouco inseguros em relação a como e o que precisam vão estar desenvolvendo. Tá? E o programa de reciclagem, então, é uma retomada de todos os aspectos, todos os pontos levantados nos 5 primeiros programas, e então é destinado para esses pesquisadores não iniciantes, mas é como se a gente tivesse uma retomada dos conceitos e dos pontos importantes que eles precisam ter durante a estadia, né, entre aspas, ali que eles estiverem no nosso centro trabalhando. Tá? Eu digo que é um processo dinâmico e que há sempre ajustes e melhorias. Nós estamos sempre dispostos a ouvir os pesquisadores e sempre temos críticas bastante construtivas, e é isso que faz o programa ser bastante dinâmico. Então, um momento, né, que fica um pouco às vezes difícil a gente trabalhar com pessoas de backgrounds tão diferentes. Então, assim, como implantar todos esses programas de uma forma harmoniosa? Né? Então,
opção que eu consegui encontrar, né, que eu chamo de estratégia, é a estratégia do Human Behavior Change for Animals. E eu usei também 4 ferramentas, que são os guias Prepare, Arrive, Triple Aim e o SPA, e 2 frameworks, que é o AEO e o Spider. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. O Human Behavior Change for Animals, então, significa a mudança do nosso comportamento para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dos animais. Então, de que forma, né, que a gente pode conseguir fazer com que as pessoas se lembrem que os animais precisam de cuidados especiais, que eles são seres sencientes e que eles sentem dor, que eles têm desejos psicológicos e precisam dos nossos cuidados, tá? Então, uma das formas é a utilização de plaquinhas, tá? Eles relembram aspectos importantes, e essas são plaquinhas que a gente tem na parte dos roedores, tá? Eles ajudam os pesquisadores e os colaboradores a identificarem o que está acontecendo dentro daquela caixa, tá? Então aqui a gente tem uma plaquinha com dieta especial, animal em observação, dieta controlada, tratamento, animal sozinho. Esse é um aspecto muito importante que a gente trabalha muito com os pesquisadores. A ideia não é deixar o animal sozinho na caixa, mas sempre com um específico. Se o animal passou por alguma cirurgia, ou passou por alguma radiação, ou a caixa foi identificada com animais com alguma incidência, como mordidas ou então brigas, então a gente coloca essas etiquetas, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui é uma foto de como ficam nas salas, tá? Eu estou fornecendo aqui o site para vocês, eles têm um material bem bacana, e eu acho que a gente pode usar as ferramentas que eles usam e colocar todas as ideias que eles têm ali, passando para essa linha de animais de laboratório, ok? Essas plaquinhas, elas ajudam a diminuir os nossos erros e os erros dos pesquisadores também. Por exemplo, dieta controlada, pode ser que o pesquisador ou o técnico de laboratório não saiba, acabe colocando mais ração, o pesquisador percebe o erro, né? Ou então alguém percebe o erro e muitas vezes precisa repetir o experimento e usar mais animais. Então, é nesse sentido que eu digo que essas plaquinhas são bastante esclarecedoras para a gente. E aí eu estou à disposição para explicar melhor para vocês numa roda de discussão, ou então vocês podem me passar e-mails e a gente vai discutindo isso ao longo aí dos próximos meses, tá bom? Aqui são plaquinhas na área dos suínos, tá? Cada uma desses protocolos aqui, eles explicam o que foi feito em cada um dos animais, e a gente também coloca esses sinais nas baias para indicar o que está sendo necessário naquele momento para aqueles animais. A nossa outra estratégia também é a utilização de posters. Então, quanto mais informações em relação a iniciativas ou campanhas que o centro tiver informando sobre o que está acontecendo com os animais e qual a linha de pensamento e quais são essas iniciativas que vocês estiverem tendo para melhorar a qualidade de vida dos animais. Então, quanto mais sinais vocês tiverem, mais aquilo vai estar presente no dia a dia dos animais. É como a gente mudar a cultura de como os animais são vistos. Tá bom? Então, esse pôster é em relação à mão de conchinha, né, que a gente chama aqui no Brasil, já vou explicar para vocês, que é uma técnica nova para retirar camundongos da caixa. E esse aqui é uma plaquinha para os pesquisadores lembrarem de que os animais não devem ficar sozinhos nas caixas.
Então, explicando um pouco para vocês o que é a mão de conchinha, né, e tubos transparentes. Então, normalmente os animais, os camundongos, são retirados das caixas pela cauda. Então, é uma técnica bastante tradicional. Os pesquisadores dizem, né, que quando você faz retira os animais pela cauda, que eles podem ser inspecionados enquanto estão contidos, e ele diminui o risco de mordidas, mas isso, assim, realmente não há evidência desse argumento, e há relatos que confirmam que os técnicos e os pesquisadores já foram mordidos, né? A gente sabe disso. Então, a mudança dessa técnica, né, a nossa proposta é retirar os animais das caixas, feito assim com a mão em formato de conchinha, que seria assim, na verdade, desde 2010 há publicações mostrando, né, que o custo é zero, porque os pesquisadores e as pessoas trabalhando com os animais usam as mãos, eles têm contato direto com o animal, então aumenta a interação com os animais, e isso é muito bom. Aumenta a satisfação dos profissionais quando eles se sentem mais confortáveis, é muito prático. A outra técnica é a utilização de tubos transparentes, que na verdade é a técnica que mais se mostrou eficiente em formas de redução de estresse. Então, os animais também se habituam rapidamente, eles têm um menor contato com o animal, que é ideal para os iniciantes, que às vezes ficam inseguros em conter os animais. O risco de serem mordidos é ainda menor, facilita a observação, porque eles entram dentro desse tubo e a gente consegue inspecionar facilmente. Então, a técnica que reduz mais o estresse, reduz ainda mais a ansiedade, e os animais que foram contidos, né, retirados das caixas com esse tubo transparente, mostraram maior interação quando fizeram testes com os pesquisadores e com os técnicos de laboratório. Então, eles passaram mais tempo interagindo, embora o contato fosse menor, tá? Ele pode ser usado tanto no momento de trocar as caixas, como para fazer a contenção no momento da fixagem, anestesia, e vocês podem encontrar mais informações no site que eu forneci ali no slide anterior, e essas são as pesquisadoras que iniciaram esse trabalho. A nossa próxima opção aqui, então, são posters que informam também novas iniciativas e campanhas que a gente faz, tá? Então, sempre pensando na qualidade de bem-estar aos animais. Então, esses são expressões faciais. Esse pôster mostra camundongos, esse mostra os coelhos e esses mostram os ratos, tá? Eu estou passando bem rapidinho no site, vocês vão ter a oportunidade de ler com mais detalhes, e novamente eu estou disposta a explicar qualquer outra dúvida que vocês tiverem. Então, como implantar, né, tudo isso harmoniosamente, muitas vezes é um desafio, mas é muito gratificante quando você vê que as pessoas estão começando a acreditar, que elas confiam em você e que você tem ali, faz um papel importante, porque você está muito preocupada com a qualidade de bem-estar dos animais, tá? Vamos fazer então, dar uma quebradinha aqui nessa apresentação, e a gente volta com as 4 ferramentas que eu vou explicar para vocês.